Começar. Tem dias que os meus passos são mais firmes e melhores que os de ontem. Que eu estou com os 2 pés no chão, resistente o suficiente para suportar o que vier. Porém, mesmo nos dias bons, há momentos que eu fico sem chão. Tudo se desmorona e se transforma numa tempestade de fragmentos e eu fico sobre uma corda bamba, numa linha tênue. Eu não aguento mais essa instabilidade. Já é difícil o suficiente ficar por um fio apenas com os meus pensamentos ou com a ameaça de ser devorada pelo buraco imenso embaixo dos meus pés. Focada em tudo, menos no que eu preciso, eu despenco, e nem mesmo o chão é capaz de me segurar, caindo onde justamente eu tentava de toda forma evitar. Não consigo nem descrever minhas emoções. Será que diante de tantos dilemas eu consigo me enxergar exatamente como sou, como fui criada para ser? Como posso ter paz em meio ao caos? Como enfrentar com coragem os desafios que surgem diante de mim? Minhas emoções me enganam e eu acabo me deixando ficar para trás, sufocada. E como enxergar além de mim? Como enxergar os outros que estão à minha volta, o trabalho, a família, os relacionamentos? Eles também precisam que eu estenda a minha mão. Eu preciso encontrar o equilíbrio. Não tenho mais onde me segurar. Não quero mais estar por um fio. Bom dia! Gente, que coisa boa! Estamos aí para o 3º episódio dessa série. Passou rápido, né? Fala sério. E eu queria começar essa conversa fazendo uma pergunta. Então, você já sentiu a empatia de alguém em um momento difícil? Não é aquela coisa assim, entenda bem a pergunta. Não é aquela coisa assim, você estava vivendo um momento difícil, alguém foi lá, te falou algumas coisas, foi legal. Não é isso. É que você sentiu mesmo empatia. Sentiu que é como se aquela pessoa que talvez nem te conhecesse tão profundamente, mas naquele momento, ela era como se ela estivesse lendo as suas emoções, entendendo, sentindo igual o que você estava sentindo naquele momento, de perceber que a outra pessoa ela não está apenas ouvindo o que você está falando, ela está meio que sentindo o que você está vivendo. Mas eu tenho certeza que a maior parte de nós já teve essa experiência. E é algo incrível. Porque mais do que ser ouvido, eu não sei se isso vai soar muito bacana, mas ser sentido é algo muito, muito especial. E é muito daquilo que Deus faz conosco. Você já parou para pensar que às vezes Deus não escuta as nossas orações? Porque às vezes a gente não sabe nem o que a gente está falando na oração, a gente nem entende direito o que a gente está orando. Só que Ele vê o nosso coração enquanto nós oramos. E isso muda completamente a nossa perspectiva, inclusive de oração. Inclusive de oração. A empatia, ela é algo surpreendente. E coloca você numa posição muito diferente da maioria das pessoas. A empatia, ela faz parte do que eu estou dividindo aqui como os 4 pilares da inteligência emocional. Os 4 pilares da inteligência emocional. Eu gosto de fazer uma divisão que, pelo menos para mim, funciona bem, que eu encaro a inteligência emocional como o que eu chamo de QE. A gente está acostumado bastante com a questão de QI. A ideia que está voltado aqui ao conhecimento. É conhecimento, tá? E o que é, se eu fosse pensar numa perspectiva bíblica, pelo menos, eu entenderia a inteligência emocional como sabedoria. E dividindo assim, para mim fica muito mais fácil, porque eu conheço muita gente que tem muito conhecimento de muitas áreas, sobre muitas coisas, mas elas não têm sabedoria.
Elas não têm capacidade de reagir a um evento inusitado, uma circunstância crucial da vida, uma coisa assim meio que aleatória. E isso é muito comum, porque, no geral, a gente não é treinado a isso. Principalmente quando você vai na escola, você passa, sei lá, 18, 20 e poucos anos da sua vida numa escola de formação normal, você é levado a ter conhecimento, a adquirir conhecimento. Acho que agora nas escolas que está começando algumas matérias, como as matérias que fomentam as habilidades socioemocionais. Agora. Mas isso não é uma coisa comum. E a inteligência emocional, o que eu estou chamando aqui de sabedoria, ela é crucial. Porque, por exemplo, muita gente é contratado numa empresa para trabalhar por conta do seu QI, ou das habilidades de conhecimento que ele desenvolveu ao longo da vida, seu currículo, seus certificados, as horas trabalhadas de uma determinada área ou função. Mas o que determina se ele continua ou não naquela organização é o seu QE. É a sua capacidade de reagir a um ambiente competitivo, a um ambiente difícil, de muito estresse, onde as relações desafiam a estabilidade dessa pessoa. E isso se aplica a tudo, aos relacionamentos de modo geral. Então, o que é muito importante? É crucial que você desenvolva algumas habilidades que hoje a gente, numa tradução bem maluquete, né, são as habilidades socioemocionais, que dificilmente você vai conseguir adquirir num curso. Dificilmente você vai conseguir adquirir numa aula, num momento como esse, inclusive. Seria muito bacana, né, você participar disso aqui, a gente jogar assim na sua cabeça, pum, sabedoria. É muito difícil. E às vezes a circunstância vai te moldar para isso. Entender o processo, como a coisa funciona, vai te moldar para isso. Então, quando eu penso nos 4 pilares da inteligência emocional, eu penso em 2 competências básicas, aquela que diz respeito só a você e aquela que diz respeito à sua interação com os outros. Uma outra divisão para eu achar bem essas habilidades ou esses pilares, que tem a ver com as coisas que eu vejo, tanto da minha competência pessoal quanto social, quanto as coisas que eu faço. E daí surgem os temas que nós estamos abordando ao longo desta série, né? Coisas relacionadas à minha competência pessoal e o que eu vejo disso é o que a gente falou no primeiro episódio, o autoconhecimento. Do que eu faço, a gente falou no episódio passado, autogestão. E a gente deixou muito claro no domingo passado, que para a gente fazer uma boa autogestão de quem somos, a gente tem que fazer autorregulação. Sem autorregulação, a autogestão é só um nome bonito. Se você não é capaz de se perceber, de se domar ao longo do seu dia a dia, você não vai conseguir se gerir. Isso é impossível. Você não é uma máquina. Alguns pensam que são, mas não são. Somos gente, seres humanos, sentimos. Então não basta só montar um cronograma para a semana e executar. Não é assim que o jogo funciona. Nós não somos assim. Nós somos um conjunto de emoções. E muitas vezes, eventos inesperados ao longo da semana nos desestabilizam ao ponto de que a gente não consegue cumprir a agenda sonhada, planejada no final de semana, por exemplo. Então a gente precisa se dar conta disso, que conhecimento é super importante, muito necessário, mas sabedoria, inteligência emocional é o que vai fazer com que a gente aplique melhor o nosso conhecimento. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre empatia. E a gente encerra essa série dando vazão à gestão de relacionamentos. Como é que funciona isso? Como é que a gente interage com as outras pessoas? E a gente vai gastar um tempo mais bacana no próximo final de semana, que a gente encerra essa série, se Deus permitir, né? Porque às vezes o episódio vai ser prorrogado, né? Mas enfim, basicamente é isso.
E o que é inteligência emocional? O que é empatia como pilar da inteligência emocional, né? Cada um talvez vai ter uma definição, vai pensar sobre alguma coisa. Mas se fosse pensar, grosso modo, empatia é se colocar no lugar do outro e buscar entender como a pessoa sente. Eu sei que essa definição é um pouco utópica, porque se colocar no lugar do outro é muito estranho. Falando isso parece óbvio e parece interessante, mas na prática é muito difícil. Como é que você se coloca no lugar de alguém que está vivendo um luto, por exemplo? Muito difícil. Mas eu já vivi um luto parecido, mas não é o mesmo que está no lugar do outro. O luto de uma pessoa é diferente do luto de outra. A maneira como ele lida com um determinado problema é diferente como o outro lida. O preparo emocional não é igual para todo mundo. Então, algumas pessoas, quando pensam na empatia, eles desandam. Então, pensa comigo, empatia, ela está muito longe de, se eu fosse você, eu faria diferente. Ou então, no seu lugar, eu fiz isso, no seu lugar eu faria aquilo. Olha, quando eu vivi uma coisa parecida, isso não é empatia. Tá? Eu te avisei que isso ia acontecer. As esposas gostam de fazer isso, né? E os esposos também, né? Aqueles amigos tóxicos também gostam muito de fazer isso aí, né? Eu te avisei, não era para você ter feito esse negócio. Se você me ouvisse, não é verdade? E o que mais assim nos atrapalha, nos impede de fato ter empatia com alguém? É o que eu poderia chamar aqui, simplificadamente, de julgamento. E quando eu falo de julgamento, eu quero que você entenda isso de uma forma bem legal e bem conceitual, que é o que seria a diferença entre juízo de valor e juízo real. Juízo de valor e juízo real. Tá? O juízo real é o fato, é o que acontece. O juízo de valor é o significado que a gente dá para o fato. E isso é onde muda para todo mundo. Porque às vezes o outro está vivendo um cenário, uma experiência que para você, diante do fato que você observa, é simples. Como é que ele não consegue superar isso? Como é que ela não consegue lidar com essa circunstância? É a dor do outro. Envolve os limites do outro. É muito fácil julgar o outro. A dor dele. Mas a gente não tem como ter isso. Por isso, é muito mais fácil nós termos empatia por pessoas que são parecidas com a gente. E muito difícil lidar com as dores, os problemas, as dificuldades de pessoas que têm desafios diferentes dos nossos. Não é verdade? Às vezes para nós é muito fácil, por exemplo, fazer uma dieta, estudar um negócio, montar um artigo acadêmico, científico, sei lá, tantas atividades que talvez para você seja muito fácil, muito simples, mas talvez para o outro envolvam muitos desafios. E aí é onde fica o problema, é onde mora o perigo. Porque eu preciso, quando eu estou falando de empatia, tentar parar de olhar para mim e projetar as minhas forças e fraquezas no outro. Aí onde nasce a empatia. Quando eu paro de medir o outro com a minha régua. Às vezes ele não vai conseguir ir tão longe como eu fui quando eu vivi o mesmo problema que ele, ou às vezes ele não vai se limitar tanto quanto eu, e vai transcender exponencialmente. É ele não sou eu. Empatia é compreender isso. É aceitar isso, que o outro é o outro e eu sou eu. Parece óbvio,
Mas na prática, é o que a maioria de nós faz. É o que a maioria de nós faz. Então, quando você está pensando na dor de alguém, não traga uma situação pior do que aquela que a pessoa está vivenciando. Não intensifique o problema do outro. Consolar fazendo com que a pessoa se sinta ainda mais vítima não é empatia. Parece que é, né? Tem gente que faz isso. Puxa, realmente, eu não sei como é que você consegue lidar com uma dor tamanha. E a gente pensa que a gente está fazendo bem. Então a estratégia é escute. Mesmo que o assunto seja recorrente, mesmo que você já ache que sabe do que ele está falando, a verdade é que quando a gente fica interrompendo ou não permitimos que a pessoa se expresse, mesmo num assunto batido, mas pensa comigo, está doendo. É por isso que ele está mencionando isso. É por isso que ele está repetindo isso. Eu preciso entender. Se eu quero de fato ajudar, eu preciso entender. Então, cada momento exige de nós uma resposta. Cada momento exige de nós uma resposta. Jesus disse um negócio bem crucial para a gente começar a entender como a sabedoria bíblica vê esse lance de empatia, e eu gostaria que você lesse junto comigo as palavras de Jesus. Vamos tentar ler juntos? Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam, pois Cara, isso é extraordinário. O que Jesus está falando é basicamente isso aqui, ó. Trate os outros como você gostaria de ser tratado. Quando a gente está vivendo um problema, talvez pareça bem interessante, o outro já nos dá uma solução. Mas é mais interessante ainda quando o outro nos escuta e nos acolhe. E talvez no meio da conversa, interagindo, eu chegue na solução do meu problema. Eu entenda o que de fato está me levando à dor. E talvez a causa primária disso, e quem sabe, uma postura diferente a respeito daquilo que eu estou vivendo. É muito, muito, muito mais fácil a gente tentar medir o outro, tentar fazer aquilo assim que eu acho que deve ser a solução do problema dele ou dela. Mas a empatia é muito mais que isso. Tem um outro texto bíblico que eu acho bem interessante e vai abordar disso de uma maneira mais ampla, que é um texto que está em Lucas capítulo 10. E olha só, vamos fazer a leitura desse texto juntos. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Isso aqui é bacana de você entender, porque é alguém que está procurando Jesus, não é alguém que acredita em Jesus, não é alguém que está querendo trocar conhecimento com Jesus, ou mesmo aprender de Jesus. De fato, o escritor, o Lucas, ele está dizendo, ó, o cara está querendo trollar Jesus, pôr Jesus à prova. Então ele faz uma pergunta que, para o momento, para aquela cultura, para o nível de entendimento que aquelas pessoas tinham, é simples, mas ao mesmo tempo é muito profunda. Porque quando ele diz o que é preciso fazer para herdar a vida eterna, talvez a gente, lendo do nosso tempo, da nossa cultura, a gente vai pensar assim, ó, mestre, o que é preciso fazer para ir para o céu? Mas esse cara que está perguntando, não está perguntando sobre ir para o céu. Vida eterna aqui é uma parada completamente diferente. Então, principalmente pensando na língua em que esse texto foi escrito, que é o grego, a gente tem 3 palavrinhas que a gente pode falar de vida, para a gente poder entender que vida é essa aqui. Tem uma vida que é a vida bio, né? Que é a vida biológica. Isso aqui se refere à vida física.
É um tipo de vida. Quando você perde a vida bio, você morre, né? Fisicamente. Aí a gente vai fazer seu velório, vai ser bem triste. Então, a vida bio é isso. Mas tem um outro tipo de vida que a gente fala pouco, mas eu acredito que, como as coisas estão andando, isso vai se intensificar mais para frente, que é a vida que os gregos chamavam de psique. Eu vou tentar traduzir assim, né? De outro jeito, mas eu vou tentar traduzir assim. Psique, que é a vida mental. Mas, Felipe, como é que é isso? É isso, só foque nisso, é isso. Os gregos têm um jeito de encarar a realidade bem grega, né? E tem um outro tipo de vida ainda que eu acho bem interessante, que é justamente aqui Jesus vai responder a pergunta, que é a vida zoé. E aí os adolescentes que estudaram já sobre isso comigo ali no domingo, estão tudo por dentro desse negócio, né? Eu poderia chamar qualquer adolescente que eles conseguiam dar uma definição sobre isso. E a vida zoé se refere à vida espiritual. Ele está perguntando sobre isso. Como ter vida espiritual? Como é que funciona isso? Como se dá esse troço? E aí, tem um texto bacana que você vai matar a ideia do Novo Testamento sobre o que é vida eterna. Jesus mesmo, numa oração, ele explica o que é a vida eterna. Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, a ideia de vida eterna que esse pessoal tem é um negócio mais ou menos o seguinte: o ser humano, pensa que esse negocinho aqui é um ser humano. Ele tem uma vida biológica, ele tem uma vida psicológica, mas ele foi criado por Deus e para Deus. E essa conexão que esse ser humano tinha com o seu Criador foi rompida quando esse ser humano aqui, a gente falou isso no primeiro dessa série, ele se desplugou de Deus com sua autossuficiência. Eu não quero mais depender de Deus, eu quero tomar as minhas próprias decisões e viver com as minhas próprias regras. Beleza. Mas quando isso acontece, é como aquele ventilador que a gente desliga da tomada, sabe? Ele está ali girando a todo vapor, a gente tira da tomada. Qualquer ventilador no mundo, ele não vai parar imediatamente, não vai travar. Não é verdade? O ventilador continua girando um pouquinho ali, por conta da energia residual, do movimento que foi feito quando ele estava ligado na tomada. Não é fato? Isso é um fato. Só que o ventilador ele vai girando, ele vai pensando assim, ó, vamos pensar que o ventilador ele é animado, né? Ah, que bacana, agora eu consigo funcionar sem tomada, olha só que coisa bacana. Eu achava que eu dependia dessa tomada para eu sobreviver. E de repente, agora eu continuo funcionando. E para. Porque ele se desplugou da fonte. Então tem muita gente sobrevivendo no mundo com energia residual. Porque não está conectado com o seu Criador. E quando você entende isso, muda completamente o jogo. E é isso que esse rapaz está perguntando para Jesus. Usando a imagem do ventilador, ele está perguntando mais ou menos assim: ô mestre, como é que faz para eu conectar de novo na tomada? É isso que ele está perguntando. Entende a diferença? Não é ir para o céu, é tomada. Pegou, né? Então, gente, isso é muito bacana quando a gente entende isso, porque aí a leitura bíblica, ela fica mais clara quando a gente entende a cabeça de quem está vivendo nessa época aqui. Então, Jesus, como um bom rabino, ele responde a pergunta com outra pergunta. O que está escrito na lei? Como você a lê? E aí o camarada não consegue entrar no jogo rabínico de Jesus, porque geralmente uma conversa com dois peritos da lei é uma conversa de só perguntas, ou então com perguntas e histórias. Mas o cara, ele quer mostrar que ele sabe, ele quer mostrar que ele tem conhecimento de causa. Então ele já responde prontamente: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. É isso que está escrito na lei.
Ele citou um texto bíblico, grande vantagem. Um QI alto, não é verdade? Um QI bom. Ele sabe das informações, do que está na Bíblia. Né? Qualquer pessoa que tem acesso à leitura vai ter acesso a esse conhecimento. E aí Jesus responde: faça isso e você se conecta de novo. O que mais que você quer? Porém, querendo justificar-se, ele perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Porque, na verdade, isso está envolvido numa série de coisas que a gente gastaria uma série toda para falar. Mas na cabeça desse cara que está querendo pôr Jesus à prova, ele faz isso por conta do jeito que Jesus vivia a vida dele. Jesus andava com gente de todo tipo. E isso incomodava esse pessoal. Na cabeça desse pessoal, gente de todo tipo não é o meu próximo. Eu não tenho obrigação moral com essas pessoas. São pecadores. São pessoas diferentes de mim. São pessoas que não se dão a obrigação de viver a lei que eu conheço. Então, quem é o meu próximo? Para que eu deva amá-lo? É isso que esse homem está perguntando para Jesus, por conta de todo esse contexto. Então, agora Jesus usa uma outra estratégia rabínica, que eu já mencionei, que é responder com uma história. E aí, muita atenção à história. Eu não vou entrar em todos os detalhes dela, mas foca na narrativa, em como Jesus a conta. É Jesus quem conta a história, ele faz da história dele o que ele quiser, e ele vai responder essa pergunta de um jeito bem inusitado. Olha só, Jesus começa a história dele dizendo o seguinte: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Quase morto. Então, só para você entrar na história de uma maneira mais intencional, eu quero que você entenda o seguinte: Jesus vai apresentar 3 tipos de pessoas, 3 atitudes diferentes de como lidar com o outro, aqui nesse texto. Você vai ver isso claramente, tá? Não precisa entender de grego, de nada disso para poder entender esse negócio. É só ir pela lógica da estrutura da história que Jesus conta. Beleza? Então, olha só. São 3 atitudes que alguém pode ter com o outro. Então, a primeira atitude aqui que você vai ver é a atitude do assaltante. Qual é a atitude do assaltante? O que é seu é meu. Essa é a atitude. O homem estava descendo de Jerusalém para Jericó, os assaltantes pegam tudo dele e arrebentam com ele. Então, nós temos aqui o primeiro grupo. O primeiro grupo é o bandido. E o bandido, ele vai fazer o que geralmente o bandido faz, né? A gente não espera muita coisa diferente dele. O que o bandido faz? Rouba, mata, sei lá, descumpre a lei do país, né? Coisa desse tipo. Então, ele faz o esperado, não é isso? Ele satisfaz as nossas expectativas sobre o que um bandido faz, não é verdade? Satisfaz. Ele faz exatamente o que todo bom bandido faz. Descumpre a lei, oprime o pessoal, bagunça com a ordem, isso é o que o bandido faz. Então, Jesus continua a história dele, tentando explicar e tentando responder a pergunta daquele perito da lei. A história continua assim: aconteceu estar descendo pela estrada um sacerdote, quando viu o homem, passou pelo outro lado, e assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Então, na história que Jesus está contando, primeiro tem a atitude do bandido e agora tem a atitude do sacerdote ou do levita. Esses caras, eles representam o que eu poderia dizer aqui como os religiosos.
E o que é um religioso? Aquela pessoa conectada com Deus, né? Zen, não sei o quê, né? Tem esse negócio? E aí, o que a gente esperava que um religioso fizesse nesta ocasião? Viu uma pessoa no meio do caminho, cara, eu vou ajudar. Vou parar o que eu estou fazendo para ajudar esse cara. Só que Jesus está contando história. Ele conta do jeito que ele quer. E na história que Jesus conta, o religioso, ele não faz o esperado. Não é verdade? Na história que Jesus conta, quem deveria ser o herói da história, não faz o esperado. Ele vê o problema. Ele decide passar pelo outro lado. Ele decide não fazer nada. É uma decisão dele. Mas na história que Jesus conta, essa segunda atitude é: o que é meu, é meu. O que é meu, é meu. Entende a lógica? É a lógica da história que Jesus está contando. E aí Jesus apresenta uma terceira figura, e talvez você já conhece, já ouviu falar sobre isso, que é o samaritano. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. E muita atenção nisso aqui, porque piedade a palavra grega, que é uma palavra muito complicada de falar aqui, inclusive, ela representa aquela comoção de dentro da alma. Não é simplesmente algo emocional. Ele tem um bloqueio moral em que ele não consegue dar mais um passo. Ele tem que fazer alguma coisa sobre aquilo. Ele tem que tomar uma decisão sobre aquilo. Ele tem que fazer algo para mudar o cenário. Só que Jesus utiliza um samaritano para ser o herói da história. O assaltante é aquele que diz: o que é seu é meu. O religioso, o que é meu, mas o samaritano agora, ele entra na narrativa como um herói para dizer completamente o contrário. O que é meu, é seu. Entende a dinâmica do que eu estou chamando aqui de empatia? É uma atitude, muito mais que um movimento emocional. Muito mais que isso. Então, quando Jesus usa o samaritano, ele está pegando o exemplo de alguém que está à margem daquilo que a gente espera de alguém bom, de alguém de sucesso. Pense em uma pessoa aí que você não espera nada e que entrega tudo. Né? Tem até um meme, né? Prometeu nada e entregou tudo. É o samaritano. O judeu ouvia essa história como uma afronta. Então, o samaritano, ele faz uma parada completamente diferente. Ele entra para trazer uma outra perspectiva. O que o samaritano faz? Ele faz o não esperado. Ninguém esperava nada desse cara. Mas, como eu disse, a história é de Jesus, ele conta do jeito que ele quiser. E o texto continua mostrando como ele age. Não foi só um sentimentalismo, não foi uma peninha, né? Foi um bloqueio moral. Ele tinha que parar e fazer alguma coisa. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver com esse cara. Quem é esse cara? Sei.
Então essas são as 3 atitudes que a gente pode ter em relação ao outro. As atitudes básicas que a gente pode ter em relação ao outro. O que Jesus está dizendo quando Ele está narrando essa história? Ele está tentando afunilar a nossa mentalidade para não se perguntar simplesmente quem é o meu próximo, mas quem eu devo ser em relação ao outro. A resposta é muito mais sobre quem eu devo ser do que quem é o outro, para quem eu devo dedicar o meu amor, ou tratar como o meu próximo. Quer ver? Olha só a continuação da história. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Olha a pergunta. Quem foi o próximo do cara que caiu nas mãos dos assaltantes? O cara não tem nem coragem de dizer, foi o samaritano. Né? Ele já diz assim, aquele que teve misericórdia dele. Respondeu o perito da lei. Vá e faça o mesmo. A mesma coisa. Entende? Então, a ideia de Jesus é, não importa quem, seja o próximo de alguém. Não é sobre quem eu devo amar, mas quem eu devo ser. Quem eu devo ser. Pula para mim para o slide 27, por gentileza. Quem eu devo ser. E aí eu volto para esse texto bíblico aqui. E eu quero que você leia mais uma vez, em voz alta, e permita que isso fale ao seu próprio coração. Por gentileza. Não é esse. Esse é bonito. É esse. Vamos ler junto? Assim? Quando ele fala essa parte final aí, pois esta é a lei e os profetas, ele está dizendo o seguinte: você quer entender Deus e a Bíblia? É isso aí, ó. Toda a Bíblia fala disso aí. Ponto. A resposta de Jesus àquele homem ecoa mais de 2000 anos para dizer para nós o seguinte: eu preciso me posicionar como o próximo de alguém. Não é eu me perguntar quem eu devo amar. Eu preciso ser alguém que ama. Independente. Felipe, mas esse cara é um pela-saco. Esse cara é um chato. Esse cara é agressivo, é violento. Eu preciso ser alguém que ama. Porque sabe de uma coisa? Se a gente fosse pensar nisso aqui que eu falei no começo, nós perdemos a nossa vida Zoe, nossa conexão com o nosso Criador. Nós perdemos isso por conta da nossa rebelião. Deus poderia olhar para nós e dizer assim, vocês são muito burros, vocês vão sofrer horrores, porque esse ventilador vai parar de girar. E vai ser dor e sofrimento para sempre. Mas Deus não é assim. Deus tem empatia. Então o que Deus faz? Ele não passa de largo das nossas dificuldades. Ele não é como os assaltantes que nos tira aquilo que a gente tem. Deus é como o samaritano, que para no meio da nossa dor e sofrimento e diz assim: meu filho, minha filha, o que você está vivendo agora faz parte de uma realidade que eu não planejei para você. Eu não queria que você vivesse a dor de uma doença crônica. Eu não queria que você vivesse a dor de um luto. Eu não queria que você vivesse a dor de um mundo de desigualdade social.
Eu não queria que você vivesse um mundo em que houvesse catástrofes naturais, como essa que a gente está vendo no Rio Grande do Sul. Eu não queria que você vivesse a dor da trapaça do mercado, de uma concorrência desleal, da traição de um amigo. Eu não queria que você vivesse esse tipo de dor, mas um dia vocês escolheram viver uma vida autônoma. E uma vida autônoma é abrir a caixa de Pandora e permitir que toda desgraça venha junto. Mas Deus, como samaritano, Ele se coloca perto de nós, se curva na nossa direção, desce. E como o salmista diz, Ele nos dá o seu escudo de vitória, a sua mão direita nos sustenta. Tu desces ao meu encontro para exaltar-me, para elevar-me, para me tirar do chão, para me tirar de uma posição de dor e sofrimento. Deus assiste às nossas dores, os nossos sofrimentos. Deus é empático. E quando eu falo assiste, não é sentar no sofá e ligar a TV e ficar lá. Assiste é descer, é nos dar assistência. É colocar a gente no seu próprio animal, levar para uma hospedaria e ser responsável por todas as despesas que aquilo vai causar. Deus é como o samaritano. E porque Deus é assim, porque Deus tem empatia, você pode ter empatia. Porque Deus tem empatia conosco, nós podemos ter empatia com os demais. Por isso que eu digo, é possível tratar os outros, por favor, tratar os outros como gostaria, ou como gostaríamos de ser tratados. Nós precisamos tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. É muito mais sobre ser o próximo do que buscar um tipo de pessoa que se enquadra no nosso perfil ou na nossa preferência, de forma que ele ou ela seja digno de ser amado por mim. Se fosse dessa forma e seguindo esta lógica, Deus não amaria ninguém, porque todo mundo está muito aquém de todas as qualidades e atribuições de Deus. Mas Deus tem empatia. Ele desce ao nosso encontro, nos coloca no seu próprio animal, cura as nossas feridas, nos deixa numa hospedaria e é responsável por todas as despesas, para que a gente se levante, curado, sarado, reabilitado, e consiga ter uma vida abundante. Esse é o nosso Deus. É isso que Ele quer de nós. E aí eu encerro esse momento com algumas perguntas. A primeira delas é: você se considera empático? E assim, muita gente pode até responder num primeiro momento: eu sou uma pessoa muito empática, eu faço isso, não sei o quê, né? Porque o pessoal gosta disso. Porque o religioso, ele está sempre à frente, né? Ele é a bola da vez, né? Ele gosta de dizer esse tipo de coisa, não é verdade? E aqui a pergunta, ela se conecta com a realidade. As pessoas que convivem com você confirmam essa informação? Porque às vezes você tem uma ideia superfaturada sobre si, não é verdade? Mas quem convive com você te percebe empático? Pergunta aí para sua esposa, seu esposo. Você precisa ser empático. Por quê, Felipe? Porque Deus é empático. E a gente tem que ser como Ele. Segunda pergunta: em geral, qual das 3 atitudes com relação ao outro combina com você no dia a dia, na prática? Não, eu sou aquele que o que é meu é do outro.
E eu vou logo abrir o jogo. Eu sou um fariseuzão. Entende? Eu não vou dizer para você que eu acordo todo dia pensando quem que eu vou ajudar hoje. Não. Jamais. Eu sou absolutamente egoísta. Absolutamente. Quem convive comigo sabe. Sou muito egoísta. Então o que você está fazendo pregando aqui? Não é verdade? Eu não vivo a partir das minhas afeições. Eu não preciso sentir o desejo de ajudar. Estou sentindo no meu coração ajudar esta pessoa, esta causa. Porque se eu for esperar isso, não vai acontecer, cara. Ah, mas Felipe, pode acontecer? Deve poder, agora comigo dificilmente acontece. O que eu sinto no meu coração é comprar um tênis novo, é comprar um negócio novo, é comprar um negócio para mim. É o que eu sinto no meu coração. Tá? Eu não sinto muito no coração ajudar ninguém, cara. Então por que você faz? Bloqueio moral. Bloqueio moral. Eu entendo que eu posso, é possível para mim, está ao meu alcance, será feito. Eu não preciso sentir. Eu não preciso que Deus fale comigo. Eu não preciso que Deus use uma outra pessoa para falar comigo, para fazer uma coisa que eu sei que eu preciso fazer. Eu sou um adulto. Eu não sou um adolescente. Desculpa, adolescentes. Mas entende? Eu não tenho que reagir aos meus impulsos emocionais para fazer o óbvio, para fazer o que tem que ser feito. Eu não tenho que acordar com disposição para ir trabalhar. De jeito nenhum. Se eu for depender disso, a maioria dos dias eu não tenho disposição alguma para quase nada. E se não é com remedinho, eu não produzo quase nada também. Entende? É assim que funciona. Sem minha droga, meu doce, adorável café sem açúcar, eu não sou ninguém. Eu não preciso de motivação emocional para fazer o que eu preciso fazer. Ai, Felipe, então tu é um herói por isso? De maneira alguma, talvez eu sou pior do que você. De verdade. Mas eu vou fazer. Entende a diferença da coisa? Tem pessoas que naturalmente são samaritanos. Isso é graça pura. É ver Deus agindo no mundo. Mas eu sou o sacerdote, o levita, o religioso. E eu preciso diariamente, à medida que eu vou vivendo o dia a dia, tomar a decisão de não passar para o outro lado. É uma decisão. Para mim é uma decisão. Talvez para você seja até mais fácil. Mas é assim que funciona. E por último, o que você fará para ser empático com alguém ao seu redor que precisa de ajuda? Talvez já veio na sua cabeça o nome. Talvez você pensou em alguém especificamente que está vivendo dias difíceis. E que na tentação de resolver o problema da pessoa, ao invés de ser empático, você foi para lá para ser um julgador. E você é convidado hoje para ter uma atitude completamente diferente. Talvez ouvir a mesma história. Talvez enxugar as mesmas lágrimas. Dar os mesmos abraços pelos mesmos motivos. Mas a dor dele é dele. Seja somente um samaritano. Nada mais. Nada mais. E aí você vai entender de fato o que é empatia. Empatia não é sentimentalismo. Empatia é atitude. Eu quero me conectar com a dor do outro. Eu nunca vou ser o outro. Eu nunca vou conseguir estar no lugar dele. Mas eu vou me dispor a isso. Porque Deus é assim.